Então, boa noite, Gabriela. Boa Seja noite, Pedro. bem-vinda Boa noite, aí. Pedro. Então, estamos aqui mais uma vez. Nessa semana, na segunda, nós já tivemos uma live com o Rafael, falando para a gente um pouquinho sobre o ateísmo em Hume. Na quarta, nós tivemos Leonardo falando sobre sexualidade em Foucault. Ontem, o Daniel falou sobre educação e filosofia na pandemia. E hoje, estamos aqui com a Gabriela. Ela que faz filosofia na UFO e está também no programa Residência Pedagógica, que é um programa aí do governo federal, que tem o objetivo aí de oportunizar para os estudantes aí que estão na segunda metade ou estão na metade final dos cursos de graduação e licenciatura, a oportunidade de estar fazendo uma espécie de estágio remunerado. Ela está fazendo aí o Residência Pedagógica, um programa do governo federal junto com a Universidade Federal de Berlândia, na Escola Estadual Frei Gil de Paris. E eu estou supervisionando esses alunos que estão concluindo aí a graduação em filosofia na UF. E hoje a Gabriela está aqui para falar para a gente um pouquinho de filosofia, em especial da filosofia de Maquiavel, a filosofia política de Maquiavel, e falar também um pouquinho sobre essa transição, Maquiavel, que vai ser uma referência aí na transição da filosofia política antiga e medieval para a filosofia política moderna. Então, é isso aí, Gabriela. Se apresenta aí pra gente, fala mais um pouquinho de você e pode iniciar aí o seu assunto, Maquiavel, Renascimento entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ok, obrigada, Ok, Pedro. obrigada, Pedro. Para quem não me conhece, Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela. a Gabriela. Vou segurar o som. Vou segurar o som. Bom, eu faço filosofia na UF e... Nossa, eu tô ouvindo... minha voz está muito... Minha voz está muito... Deixa eu ver se eu configuro isso. Deixa eu ver se eu configuro isso. Você tá no Wi-Fi? Como é que tá aí? Bom, é isso. Normal, né? Normal, né? Bom, Bom, agora antes que vai. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela, filosofia na UFO, faço parte da residência pedagógica. E hoje eu tô aqui para falar então do Maquiavel. E bom, por que eu escolhi esse futebol? É claro que eu puxei a sardinha pro meu lado de escolher o filósofo que eu estudo e que eu tenho mais afinidade com falar dele, porque falar de renascimento. A gente sempre fala muito de Maquiavel. Ele é um filósofo muito pop, né? Política moderna, mas a gente não fala muito de renascimento. E é o que explica muito da teoria política dele. O que foi o Renascimento? O que foi o Renascimento, né? Um movimento histórico, político, cultural, que deu então na Itália, na Península Italiana, que nasceu lá, e que o Maquiavel estava inserido nesse contexto. Bom, eu fiz alguns roteiros, vou me deixar guiar pelos pensamentos para não ficar uma aula aqui, né? Ficar esses novos moldes. Bom. Então, esse movimento artístico político que se deu na Itália, e que muito influenciou o Maquiavel, ele deve ser crucial pra gente falar de Maquiavel, né? Por quê? A gente entende muito bem a teoria política dele de uma forma meio estranha, né? Com conceitos maquiavélicos e maquiavelianos
E se a gente entendesse o contexto renascentista com mais afim, ficaria mais explicado. As pessoas confundem muito, né, a questão do Maquiavel, inclusive acabou ficando aí para a história e influenciando muito o pensamento das pessoas, como se fosse algo negativo, né, maquiavélico, algo maldoso, a pessoa que faz as coisas por maldade. Não é bem isso que o pensamento de Maquiavel quer ou queria demonstrar, queria apresentar, né? Sim, é esse termo que vem à nossa mente. A gente fala de Maquiavel. Que é muito pejorativo, que nem sempre cabe a ele, né? Na maioria das vezes não. Então o Renascimento, do qual o Maquiavel estava inserido, de transição do período medieval do período moderno. Que a gente acaba esquecendo, às vezes, que não existe nenhuma a gente não passa de uma era para outra de uma forma brusca, a gente não pula, sempre tem essa transição. E no caso aqui do Maquiavel foi o Renascimento. Bom, o que a gente tinha ali no medieval? A gente tinha com muita força a Igreja Católica, né? A influência do pensamento de uma forma meio maquiada. Então, a gente tem com muita força o Tomás de Aquino, que vem apresentar para a gente a teoria da natureza das coisas, que é uma herança de Aristóteles, e também o Tomás de Aquino, que participa e que colaboração na teoria do idealismo, né? Ele traz para a gente uma ideia de cidade perfeita, que separa o mundo celestial do terreno, e que foge totalmente do renascentismo, né? O renascentismo ele quer quebrar com essa teoria católica de tudo está centrado em Deus, e quer fazer uma transferência finalmente. Então, interessante quais foram os principais? O interessante do Renascimento, Gabriela, é que ele busca fazer renascer a cultura antiga greco-romana, né? Por isso o Renascimento. Ele busca fazer ressurgir essa cultura. Eles vão tentar buscar inspiração nos gregos e nos romanos antigos contra o teocentrismo medieval, essa cultura muito fundamentada na religiosidade, mas ao mesmo tempo eles querem romper com alguns paradigmas antigos, porque esse paradigma aí idealista de política é dos antigos, né? De Platão, de Aristóteles, que pensava na cidade perfeita, na cidade justa e boa. O Maquiavel tenta mostrar que não é bem assim que funciona ao longo da história, né? Ele tenta mostrar que, ao longo da história, esse governo ideal nunca existiu, que a realidade da política é outra, bem diferente, né? Exatamente, Pedro. Ele está trazendo para gente um realismo político, né? Realmente pensar o que está acontecendo, não pensando perfeito. Nossa, a política ela poderia ser perfeita, assim, mas não é o que a gente está trabalhando aqui, não é a nossa realidade. Lá no tempo de Maquiavel, não era de Florença. Então, tá tudo ok aí? Agora apareceu. Tá bugando. Essa internet de Uberlândia aqui é uma bosta, viu? Não funciona nada. Mas agora deu certo. Agora eu acho que vai. Então era que nem o professor Pedro estava falando aqui pra gente, né? Essa mudança de sair do perfeito, desse idealismo de Platão, do mundo das ideias, em que a gente tem a cópia da cópia, em que tudo... né, e colocar o pé no chão e tentar entender a política de fato e o que a gente pode fazer com essa realidade, né? Bom, e nesse percurso a gente tem muitas outras mudanças. Uma dessas, muito considerável, é a mudança da economia, né? Aqui no medievo, a gente tem o feudalismo, o sistema feudal,
em que era basicamente o senhor que possuía terras, emprestava lá para o vassalo fazer a agricultura, o controle da sua terra, e depois ele pagava um tributo lá para o senhor e, né, a agricultura, a economia se dava por isso, por escambo. E aí tudo mudou na economia renascentista, né? Que a gente tem agora os burgos. Os burgos provêm da burguesia, né? É sinônimo, que nasce aqui o mercantilismo. Então agora... Começa a migrar, né, também o centro da população, né? As pessoas começam, ou a referência já não é mais o campo, como era no feudalismo, eram as terras, o campo, a maior parte da população morava no campo. Agora a referência passam a ser as cidades, né? Inclusive Florença é uma cidade muito próspera, era ali que mantinha um comércio com as Índias, né? O comércio praticamente passava por ali, por aquela região da Itália, para ir nas Índias Orientais buscar as especiarias. Então começa a mudar essa referência e ali era muito próxima justamente por conta desse comércio, né? Na época do mercantilismo você está falando aí. Sim, era muito de mercadorias, né? Então começou a surgir temperos, outros tipos de comidas, a indústria têxtil. Então Florença tomou novos moldes, né? Então, isso muda muito. As pessoas começam a sair de casa, começam a mudar de estados, de cidades, então começa a ter uma maior movimentação na cidade, né? E esse é um aspecto muito importante para a gente entender um pouco do que está acontecendo na política, que é parte da economia, né? Um exemplo disso também é que o primeiro banco do mundo foi inaugurado por um Médici, né? A dinastia Médici que reinava em Florença. Isso é muito significativo, né? Mostra pra gente que tinha um poder econômico muito forte nas mãos de uma dinastia e também de uma cidade, né? A gente está falando aqui, não é de qualquer cidade, é de Florença. E Florença foi o epicentro cultural do mundo naquela época, né? Então, todas essas mudanças modernas, nasceram de Florença. Então, o Maquiavel, o contexto do Maquiavel, que ele estava inserido, é muito importante para a gente entender por que ele trouxe uma obra tão polêmica para a gente, que é O Príncipe, né? Bom, outra mudança, além da econômica, então é essa de pensamento que a gente tem, de deixar Tomás de Aquino, Santo Agostinho, essa realidade platônica, e de Deus também, afastar Deus, sim, e colocar o homem no centro de tudo, né? Que a gente chama isso agora de a passagem do teocentrismo, teo, Deus, no centro de tudo, para o antropocentrismo, né? Homem, então o humanismo, né, do Renascimento. O Renascimento, como ele busca inspiração nos gregos e os romanos eles valorizavam bastante, né, o ser humano e a natureza, enquanto no período medieval eles valorizavam muito mais Deus e o mundo espiritual. Então a grande preocupação deles era ir para o céu, não era com esse mundo aqui agora, porque esse mundo era dominado pelo pecado, pelo príncipe desse mundo que é o demônio. Então eles queriam se livrar disso, buscar outra inspiração, outro foco. Então eles vão buscar lá essa inspiração nos antigos e ao mesmo tempo vão mudar algumas coisas no pensamento antigo, que é essa perspectiva do idealismo para o realismo. E eu vejo muito isso hoje em dia ainda, presente na política brasileira, por exemplo. As pessoas ficam muito no idealismo, né, ficam querendo uma política ideal, né, o político que é o político honesto, que faz tudo certinho, que corresponde a todas as expectativas do povo, mas o Maquiavel vai mostrar uma outra realidade, né, que a realidade da política não é bem assim, que a política é a luta pela conquista e a manutenção do poder. Para fazer isso vale tudo, né, para ele, né? Ou pelo menos os governantes empreenderam de tudo para poder conquistar isso ao longo da história, né? Sim, ele tenta só mostrar a realidade. Ideal isso que você falou, Pedro, porque isso nasceu com o socialismo utópico, né? Que nasceu aí também nessa era com o Thomas More, né? Aquela obra dele, A Utopia, que ele apresenta. Sim, ele apresenta uma ilha onde tudo é perfeito, onde tudo é maravilhoso, né? Foi muito importante essa obra pra gente, né? Que surgiu outras correntes do socialismo, mas o Maquiavel veio para quebrar também, para rebater.
essa realidade aí que não estava pautada na realidade, né? Porque a gente fica no ideal, e o ideal muitas vezes não é passivo de concretude, ou seja, a gente não tem como concretizar ele, porque o ser humano, de alguma forma, ele tem em si, no seu âmago, nessa natureza, não sei se é cultural, se é natural, mas a questão da corrupção, né? E onde tem poder, tem corrupção. Às vezes a gente fica nesse idealismo aí e não consegue enxergar, e aí também acontece a idealização dos políticos. Você vê hoje aí, nós temos o Bolsonaro no poder, a galera bolsonarista e o idealiza, acha que ele é perfeito, né? Não consegue ver defeitos, não consegue ver os problemas. A mesma coisa acontece com a esquerda, do PT, com o Lula. Então eles idealizam o seu político, acham que ele é o santo, é um incorruptível, é o que fez tudo de bom para a população. Mas não, cara, vai ver na realidade, olha as maracutaias que eles fazem para conquistar e se manter ali, né? Sim, se torna um fanatismo exacerbado, né? Que acaba atrapalhando todo o pensamento político, como que a política se dá, né? E isso acontecia muito aí também já no tempo de Maquiavel, e a galera fica também se perguntando, não sei se você já teve alguma dessas perguntas em sala, você que tem muita experiência, Pedro. Por que a gente fica estudando esses pensadores mortos, que já morreram, e que trazem pra gente uma política distante, muito antiga, né? E que, bom, se a gente for pegar Maquiavel, a gente não tinha nem... Os portugueses não tinham nem invadido o Brasil ainda, né? E não é assim que acontece, né? Toda a nossa herança política vem dessa galera, dos contratualistas também, de Maquiavel, de tantos outros pensadores, que trazem essas noções de Estado, de natureza humana, tudo que nasce na filosofia e que chega para a gente de um modo e de outro, e que quando a gente não conhece, também a gente cai no erro de reproduzi-las dessa forma, né, da utopia, que é o que está agora, né, de procurar a política perfeita e de ter um político que muitas das vezes é ridículo, né? Honesto, incorruptível, que faz o bem para o povo. O Maquiavel vai questionar isso. Ele não é muita gente acha que ele é um defensor da monarquia absolutista, porque era o que existia no contexto dele ali, mas não, ele era um republicano e queria um governo voltado para atender os interesses do povo. Mas para atender os interesses do povo, você tem que saber lidar com o povo. Se você for muito bonzinho com o povo monta em cima de você e te tira de lá. Se você for mal demais com o povo te mata também. Então você tem que saber dosar, saber ser bom, ser mal, saber ser cruel em alguns momentos, saber fazer o bem, e tudo com o objetivo de alguma maneira, ser efetivo. Isso que importa para ele, é fazer o bem para o povo, né? Não importa se para fazer o bem você vai usar meios muitas das vezes corruptos, meios muitas das vezes ilícitos, mas o importante é o resultado para o Maquiavel. É igual o Bolsa Família, por exemplo, criado pelo Lula. Como é que foi que ele conseguiu construir maioria para aprovar isso na Câmara? Com um mensalão. Então ele teve que usar de corrupção, pagar uma mensalidade para os políticos ali para conquistar. A mesma coisa o Bolsonaro está fazendo agora. O Bolsonaro quer implantar as medidas econômicas e as pautas morais dele. E o que ele fez? Está comprando o Centrão, né? Distribuindo verbas adoidadas. Então, essa é a realidade política. A gente fica naquela idealização, nossa, eu quero um político santo, bom, correto, que vai fazer o bem pro povo. Ah, não é o Bolsonaro? Ah, então vai ser o Moro. Aí o Moro entra, faz merda também. Aí fica naquela eterna procura desse cara ideal que não existe, né? Esse sujeito, ele não existe. O que existe é a realidade somos nós, seres imperfeitos, corruptíveis, que vai ter problema se qualquer um de nós que chegar lá vai ter que lidar com esses meandros do poder, que infelizmente... E aí você falou aí sobre a questão de enfrentar em sala de aula, isso é totalmente atual. Maquiavel, para mim, é um dos autores políticos o mais atual. Por mais que os outros também tenham influenciado na configuração da nossa política, o Maquiavel ele fala algo que está acontecendo, que você vê todo dia na política e no noticiário. Nossa, demais, Pedro. E que nem esse exemplo que você deu do Lula, né?
Bom, para quem não assistiu aquele documentário que tem na Netflix, Democracia em Vertigem, né? Dessa questão de ele ter que se alinhar com o centrão, dele ter que ser maleável para ele conseguir coisas em que é necessário para o povo, né? Em que ele disse que é preciso fazer aliança até com o diabo quando se entra na política. E essa é uma coisa que o Maquiavel mostrou muito pra gente, né? Se for preciso quebrar contratos, claro que tem exceções, situações. Quebre. Você tem que ser maleável e se adequar às situações, né? Não dá para você instaurar e você cumprir tudo que você prometeu, talvez. Você tem que se atentar a isso, tentar cumprir, prometer só o que você vai conseguir, né? Mas muitas das vezes não é essa a realidade e foi uma colocação ótima que se aplica aqui à nossa política, né? E pra gente ver como o Maquiavel ele é atual, né? Esse é o conceito de virtude, né, dele, que é diferente de virtude. A virtude cristã, a virtude também para os antigos, para Platão, para Aristóteles, é a disposição para a prática do bem, ou seja, você está disposto a fazer o que é considerado o bem, o ideal. Já a virtude não, a virtude é você fazer o que for necessário para você domar a fortuna, ou seja, a sorte, o destino, que muitas das vezes vem contra a gente, que é passar rasteiro. Então vocês têm que saber lidar com isso. Né? A situação do Congresso com Lula, por exemplo, né, entre 2002 e 2005, ele é eleito em 2002, em 2003 e 2005. Ele tinha um Congresso que não era favorável a ele. Né? Qual que seria a virtude dele para conseguir domar essa situação, essa circunstância, onde ele não conseguiria governar? Ele tinha que ter virtude, ele não tinha que fazer o bem. Se tentar ser correto ali, não ia aprovar nada. Não aprovando nada, ele não teria sido reeleito em 2006. Então, para aprovar, ele tinha que fazer o quê? Tinha que conquistar a maioria no Congresso. Como é que ele fez isso? Com mensalão, né? Sim, é isso, tem que ser maleável, né? E é que nem a questão que você falou também, de Maquiavel. A galera acha que ele é um absolutista a favor da monarquia e não é. O Maquiavel, ele é e sempre foi um republicano, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala de Maquiavel, a gente tem que lembrar que quando ele escreveu a obra mais famosa dele, O Príncipe, ele tinha interesses políticos e interesses pessoais, né? Ele sofreu um exílio por conta da sua posição política, ele atuava na República na época em que ele se encontrava ali como um diplomata, e a dinastia Médici, como uma grande detentora do poder, que ficou aí no poder na Itália durante 2 séculos, ela deu um golpe de Estado e voltou novamente para Florença, então automaticamente todos os republicanos caíram e, além disso, foram expulsos de Florença, né? O Maquiavel, lá no seu exílio, ele entrou quase em depressão, porque o que ele gostava de fazer era exercer a política, né? O que ele tinha que fazer? Agradar o príncipe. Ele foi lá, escreveu uma obra para o príncipe, que era muito comum na época, esses chamados espelhos do príncipe, né? E o Maquiavel, ele não fingiu ser a favor da monarquia, né? Ele apenas mostrou que, se fosse preciso, ele atuaria na monarquia, né? Ele estava mostrando para o Médici, o Lourenço de Médici, tudo o que ele sabia, tudo o que ele tinha a oferecer para o príncipe, e que, mesmo sendo um republicano, ele poderia atuar e mostrar para o príncipe como que ele pode manter o seu poder, né? Então, é isso que é a política, né? Às vezes você está atuando com lados, partidos que você não gosta, mas você precisa fazer acordos, porque, além de interesse político, há interesses pessoais de permanecer no Estado, no caso do Maquiavel, né? E, enfim, por isso que essa obra é tão polêmica, né? Mas a gente acaba esquecendo de uma obra que, pelo menos para mim, é a mais essencial do Maquiavel, que é o Discorse. Que lá ele realmente se apresenta um republicano e ele mostra qual que é o âmbito tão nocivo do povo deixar uma monarquia no poder, né? Então, nessa obra a gente tem realmente um Maquiavel republicano, mas ele se adaptou
a primeira década também de Tito Livre, ele mostra um pouquinho como ao longo da história, todos os governantes que tentaram ser o ideal, o certinho, o bonzinho, o justo, o que faz o bem pro povo, todos esses governantes se fuderam. Eles não conseguiram se manter no poder. E todos aqueles que foram mala pra caralho foram os que conseguiram conquistar e ficar no poder durante muito tempo. Então, é isso que ele fala sobre a questão. Essa é a lógica do poder, querendo ou não. Não adianta você lutar e brigar contra a realidade. Né? Você não tem... a galera da filosofia muitas vezes não gosta do Denis, ele fala muito da Henrique, mas tem uma frase da Henrique que eu acho que cabe bem aqui. Eu também não gosto muito dela, não, porque eu acho que para mim ela nem filósofa mas tem uma frase dela que ela diz o seguinte, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar o fato ou as consequências de ignorar a realidade. Quando você ignora a realidade, velho, você não pode também questionar o fato das consequências que tem isso. Você fica ali no seu idealismo, muitas vezes é até interessante a gente ter mesmo um norte, né, uma utopia, um sonho, mas com os pés calcados na realidade, porque a realidade é muito diferente da nossa ideia de perfeição. Então, essa que é a complicação, muitas vezes, que as pessoas encontram a lidar com Maquiavel. Né, não conseguem entender. Ele mostra isso, cara. E, de fato, é isso. Se pegar a história, não só anterior, pregressa a Maquiavel, mas posterior também. Todo governante que tentou ser correto, se o Bolsonaro tivesse tentado continuar naquela lógica dele, que é a lógica de o impoluto, o que não é corrupto, que não é passível disso, e não tivesse negociado com ninguém, ele já tinha caído já. Ele sofreria o impeachment. Foi o que aconteceu com a Dilma. A Dilma não conseguiu lidar ali com o Congresso, não conseguiu domar a fortuna, ela não teve virtude para lidar e se fudeu, se lascou. Infelizmente acontece muito com mulheres, né? Na política tem alguns estudos que mostram que as mulheres são muito mais perseguidas e sofrem muito mais impeachment do que os homens. Aí tem a questão de machismo também, essas coisas não entram muito em Maquiavel. Mas é interessante a gente buscar entender isso, né? Sim, é bem isso, né? No caso da Dilma é um pouco mais complexo, porque ela, por ser mulher, sofreu muito machismo, sofreu perseguição e ela sofreu um golpe de Estado real, né? Ela pode ter acontecido casos em que ela não soube administrar a virtude na má sorte, né, na má fortuna, mas ela sofreu um golpe de Estado, né? Mas, enfim, essas situações em que a política passa e que é preciso ter um norte, um plano B. E, infelizmente, não deu certo dessa vez aqui no Brasil, mas quem sabe um dia dê, né? E por isso que o Maquiavel, por essas razões, né, e é atribuído muito à filosofia do Maquiavel, a esse termo maquiavélico em que é tomado atualmente e que cai muito na política, né? Esse político é maquiavélico. E se ele fosse maquiavélico, ele estaria maquiaveliano, no caso, que é pejorativo maquiavélico, ele estaria administrando bem a virtude dele nessas más situações, né? E que não está sendo o caso. E produzindo o bem comum, que é o objetivo, né? Por isso que ele é um republicano, ele pensa no bem do povo, né? República vem do latim res publica, que é coisa pública, ou seja, preocupar em atender os interesses do povo, dar a melhor condição possível. Às vezes, para você conquistar e fazer isso, vai ser necessário medidas políticas muitas vezes não tão populares, não tão condizentes com o ideal, com a perfeição que a gente tem muitas vezes, né? Aquela questão da utopia. Sim, é isso mesmo, Pedro. É bem essa interpretação e que coube muito ao Maquiavel, né? Aqui a gente aplica a regra dele ao caso pessoal dele. Então ele escreveu essa obra porque ele tinha o real interesse de voltar para Florença. Ele não estava escondendo isso em momento algum, né? E, bom, é isso. Mas o Renascimento, né? Inserido nesse contexto renascentista, a gente acha que, por ter essa mudança de pensamento, esse livre pensamento, a gente está saindo do Tomás de Aquino, do Agostinho, e trazendo um pensamento livre, em que a gente não traz uma maquiagem filosófica a favor da igreja. Mas no caso do Maquiavel não era isso, porque a dinastia Médici voltou ao poder, né? Por exemplo, a gente tem muitas outras obras
que nortearam o pensamento do Maquiavel, né, que influenciaram ele, e que estava inserido em contexto diferente, apesar de estar no Renascimento. Bom, a gente está falando aqui de um movimento que durou 3 séculos e que, portanto, tem 3 fases. O Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento. Sim, as 3 fases, né, Pedro, no século XIII, XIV e XV. E, bom, vamos tomar lá o exemplo do Dante Alighieri, que é um outro filósofo que eu gosto demais dele, e que ele estava inserido em outro contexto. Ali ele estava em uma república, lá no século XIII, e aconteceu, lá naquele momento de Florença, a gente tinha facções políticas, né, que eram os guelfos e os gibelinos. O Dante Alighieri fazia parte dos guelfos, e essas facções políticas, elas tinham muita interferência no Estado. Então, os guelfos e os gibelinos estavam a todo momento disputando o poder para um ficar acima, né? E não só no Estado, né? Também na igreja, né? Na igreja. Tem os Borgias ali também, né? Tem uma galera ali que conseguia nomear papa ou colocar até a própria familiar como papa, né? Então, a galera tinha influência religiosa. Foi o que aconteceu, né, Pedro, com o caso do Dante, né? Então, ele fazia parte dos guelfos, e os guelfos também não tinham uma união, então eles se separaram entre guelfos brancos e pretos. O Dante ficou do lado dos guelfos brancos, só que o que aconteceu? Os gibelinos se juntaram com o Papa Bonifácio e deram um golpe de Estado. Novamente, um golpe de Estado, como sempre acontecia naquela turbulência, e a gente acha que o Renascimento era lindo, maravilhoso, só flores, né? Mas não era, né? Então, o caso do Dante é um caso que eu gosto muito para retratar essa diferença de política, mas que os dois sofreram o exílio por conta da política, né? Bom, então, os guelfos e os gibelinos ali entraram em uma treta. Os guelfos foram mandados para fora de Florença porque o Bonifácio entrou em acordo com os gibelinos e mandou todo mundo embora. Ele ficou exilado em Ravenna, uma cidade próxima ali de Florença, durante a vida toda dele. Ele nunca conseguiu voltar para Florença e ele também sempre ficou tentando. Porque essa é uma característica muito forte dos florentinos. Eles tinham um sentimento de patriotismo muito forte. Mesmo sofrendo golpes e participando de brigas, e tinha muito ódio envolvido, né? Eles queriam voltar para Florença.